Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, nessa sexta-feira. Vamos lá. A gente tem aí Isaías capítulo 40, é o nosso texto dessa manhã, continuando a última live, que a gente fez Isaías 40 do verso 1 ao verso 11. Então hoje, Isaías capítulo 40, verso 12 até o verso 31. Tá bom? Quero aproveitar essa live para dizer para vocês assistirem lá a minha aula de introdução ao Antigo Testamento. Tá fazendo sucesso lá, tá bom? Então assista. Bom, tô pensando em começar a fazer aula em vez de live, hein? Então, acho melhor. A live não faz tanto sucesso, não. O pessoal não gosta porque eu falo muito, além de estar estudando com vocês. Mas vamos. Primeira coisa importante, Isaías capítulo 40, verso 12 ao 31, tá? É que você precisa assistir a live de Isaías 40 do 1 ao 11, porque ali você tem todo o contexto, tá? Do Isaías 40. Eu vou falar isso muito rapidamente agora, lembrando que Deus aqui agora, a partir do verso 12, vai usar o Isaías, né? Isaías vai falar em nome de Deus, já que ele é profeta, acerca da majestade de Deus. A majestade do Senhor, que é criador, que é sustentador, e é uma poesia, tá? Isaías é um profeta poeta, tá bom? Posso até mostrar para vocês, ó, como eu gosto de fazer, ó, começa aqui, isso aqui é poesia, ó, poesia pura, tá? Não tem nada de narrativa aqui, porque não vai até o final da linha, na diagramação da Bíblia, né? Que é cortada aqui no meio. Então, não vai até o final da linha. Então, a gente tem uma poesia que, na verdade, parece um salmo, né? No seu formato, no seu conteúdo. Então, a gente tem uma poesia aqui acerca desse Deus que é criador, sustentador da vida de cada um de nós, da vida do seu povo lá. E em que momento isso está sendo falado? No momento em que o povo está no exílio, tá bom? O povo está no exílio e aí vem uma fala, de quem é esse Deus para esse povo que está no exílio, que vai dizer: Deus esqueceu de mim, como muitas vezes a gente diz, e diz mesmo, que eu não posso ser falso dizer para você. Isso é natural do ser humano. Quando a gente pensa que Deus não está agindo, que ele está quietinho, ele está agindo. Só que a gente pensa que não, e aí a gente vai lá para o Salmo 13, né? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou a gente vai lá no Abacuque, capítulo 1, tu és tão puro de olhos que não está vendo isso que está acontecendo, essa Covid-19, Senhor, toma, faz alguma coisa. E a gente crente que Deus não está no controle, mas ele está. E aí vem esse texto da majestade do Senhor como uma resposta, tá? E aí é Isaías capítulo 40 do verso 12 até o verso 31. E aí você vai ver que há muitas perguntas que Deus está fazendo, né, pela boca de Isaías, a esse povo que está achando que Deus não está nem aí para eles. Então, vamos primeiro nesse versículo para o povo que está achando que Deus não está nem aí para eles, tá? Isaías capítulo 40, versículo 27. Que na minha versão, a Nova Almeida atualizada, Deus pergunta, né, pela boca de Isaías, Deus pergunta para o povo: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel,
o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Essa é a pergunta, tá? Que vai suscitar, que vai levantar, que vai trazer toda a resposta que está nos versículos 12 a 31, tá? De Isaías 40. E muitas vezes, ou quantas vezes eu te pergunto, você não disse isso para Deus. O meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito está passando despercebido ao meu Deus. Porque aí as coisas não acontecem como a gente quer, na hora que a gente quer, e aí a gente acha que o nosso caminho está encoberto a Deus, Deus não está vendo nada, né? E aí nessa manhã ele vem para dizer que ele está vendo é tudo, e não só a gente. E aí ele vai dizer o que é a gente, né? O que são as nações, o que são os príncipes, o que são os reis diante dele. Ele é muito maior do que tudo isso, tá bom? Então vamos começar a ler. E como eu gosto de falar, esse texto aqui tem muitas repetições. Ele está muito bem costuradinho, tá? O meu tá todo pintado, todo pintado. Ó, olha aqui, você consegue ver essas setas aqui? Além disso, ele tem ligações, tá? Ligações perfeitas. É uma poesia muito bem escrita, tá? Muito, caramba, o formato é maravilhoso, chega a emocionar, né? Meu olhinho chega a brilhar. Então, vamos lá. Ele começa dizendo assim, Isaías 40, 12. Quem, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Eita, nessa sexta-feira, Deus está perguntando para mim e para você, Alessandra, quem é que na concha da sua mão mediu as águas? Ele não está falando da água que corre ali na minha bica, não, tá? Na minha torneira. Não sei se você não fala bica, fala torneira. Ele está falando de todas as águas. Ele está remetendo ao Deus Criador, que na concha da sua mão mediu as águas. E esse mesmo Deus Criador, a palmos, tá? Mediu os céus. Então ele está fazendo uma imagem, né, daquele que vai medindo com a concha da mão o que é líquido, né? E a palmos, né? Aquilo que é plano, vamos dizer assim, tá? Ele continua dizendo. Como eu falei, a gente vai fazer leitura compartilhada, porque o texto é autoexplicativo, tá? Quem? Então, quem? Tá? Mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos. Ainda verso 12. Quem recolheu o pó da terra, agora ele foi para pó, foi para a terra. Recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Pois é. Então, ó, vamos fazer mais retórica. Quem mediu, tomou a medida, recolheu numa vasilha, pesou numa balança. Então, tudo isso aí, né, formas de medir. Aí, as águas, os céus, o pó da terra, os montes e as colinas. O que ele está fazendo? Ele está falando desse Deus que vai criando, né? E está na ordem do Gênesis, né? Primeira coisa é dividir as águas dos céus, as águas que estão acima no firmamento e as águas que estão abaixo no firmamento, né? As que estão acima ficam lá naquele plano e as que estão abaixo, né? A conchinha é ótimo, né? Da mão de Deus. Depois ele vai para pó da terra, tá?
montes e colinas. É muito legal, né? Esse Deus que vai criando, que vai organizando. Aí, no versículo 13, se você se lembra lá no Gênesis, capítulo 1, logo lá no iniciozinho, depois que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí agora, Isaías 40, 13, ele continua perguntando: quem guiou o Espírito do Senhor? O Espírito que estava lá se movendo para criar todas as coisas. Quem é que guiou? E aí ele começa a fazer uma série de perguntas aqui no 13 e no 14, que eu vou ler juntas, juntas as perguntas em cima disso aqui. Olha só. Então, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Verso 14. Para que lhe desse compreensão. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha que legal! É tudo sinônimo. É tudo falando de quê? Do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, do conselho de Deus. Então vamos fazer o exercíciozinho aqui, ó. Verbos, tá? Guiou, ensinou, aconselhou. Aí no verso 14, aconselhou, ensinou, mostrou. Só nesses dois versos a gente tem ensinou 3 vezes. E os outros verbos que têm a ver com ensinou. Guiou, aconselhou e mostrou. Deus é aquele que ensina, que aconselha e que mostra. Ensina o quê? Mostra o quê? Tá? E aconselha o quê? Aí ele vem no verso 14. A vereda da justiça, a sabedoria, o caminho do entendimento. Tá? E ele é o próprio conselheiro. Lembrando que algumas lives atrás a gente falou desse Deus que é maravilhoso conselheiro, né? Não tem vírgula entre o maravilhoso e o conselheiro. Então, esse que é maravilhoso conselheiro, retoma aqui dizendo que ele é o conselheiro, tá? Então, olha que bonito. Guarda isso nessa manhã. Você que ainda tá, né, cansado, você que ainda está preocupado, chateado, ou cansada, preocupada, chateada com essa situação pela qual a gente tem passado, não se esqueça que ele é o Criador de todas as coisas. E não se esqueça que ele é aquele que está ensinando, que está aconselhando e que está mostrando a vereda da justiça, a sabedoria e o caminho do entendimento. Tá bom? Guarda isso no teu coração e eu guardo no meu. A partir de agora, depois que ele dá essa introdução desse Deus criador e desse Deus professor, vamos assim, né? Que ensina, que mostra sabedoria, né? Que aconselha com todo o entendimento. Ele vai fazer 3 versos, um bloco de 3 versículos, 15, 16 e 17, sobre esse Deus que criou e o que a criatura é para esse Criador, tá? O que o criado, né, é para esse Criador. Então, olha que interessante. Isaías 40, 15, 16 e 17. Ele diz assim. Você tá vendo que eu não tô pegando estudo de fora nenhum, é leitura compartilhada hoje, tá? Eis que as nações, verso 15, são consideradas por ele, olha a comparação, olha a metáfora, como um pingo, pim, 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 que cai de um balde
e como um grão de pó na balança. Essa balança aqui é aquela balança de precisão, tá? Não é aquela balança simples, porque como é que vai medir um grão de pó? Pois é, era aquela balança de precisão, de pó de ouro, aquela balança de precisão, que já existia naquela época. Claro, hoje com a tecnologia é muito mais fácil. Naquela época quase ninguém tinha balança de precisão, mas é essa que está se referindo aqui, tá? Então, as nações, tá bom? As nações são para ele um pingo que cai num balde, um grão de pó na balança. Ele continua. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Pó fino, as ilhas. Não sei se você já andou de avião. Eu já andei algumas vezes, né? Eu tenho medo pra caramba. A última vez, vindo de Roma para cá, do doutorado, né? A viagem de volta dos estudos do doutorado lá em Roma. Meu pai do céu, foi o tempo todo de turbulência. Quase 12 horas. Depois que parou na Alemanha, da Itália, de Roma para Frankfurt, foi tudo bem. Mas de Frankfurt para cá, era turbulência o tempo todo, né? Mas mesmo assim a gente olha para baixo, eu amo, né? Ficar olhando. E você vê uma imensidão. Quando você não vê uma imensidão de água, você vê uma imensidão de terra. Quando você não vê uma imensidão de água, de terra, você vê uma imensidão de nuvens, você vê uma imensidão do céu. E esse Deus que é mais imenso do que tudo isso, e a nossa mente, né, não consegue mensurar. A palavra imenso tem a ver com mensurar. Esse I aí é negativo, né? Então, algo que é imenso, eu não consigo mensurar, eu não consigo medir. E ele está dizendo que, primeiro ele disse que as águas ele mede na concha da sua mão, os céus ele mede a palmos, né? O pó da terra ele coloca na terça parte de uma vasilha, os montes ele pesa numa balança, tá? Agora ele está dizendo no verso 15, retomando isso, que as nações são para ele um pingo que cai num balde, um grão de pó numa balança. E as ilhas ele carrega como se fossem pó fino. Porque ele é imenso. Ele é imenso e é imensurável. Não tem como mensurar, como medir. E aí ele traz o seguinte, o verso 16. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Aqui, eu esqueci. Eu tenho um cedro do Líbanozinho, né? Eu tenho um chaveiro que eu ganhei de um aluno meu, o Márcio, que é um chaveiro de um tronquinho do cedro do Líbano. Então, o Líbano aqui não é o Líbano, tá? É uma figura de linguagem que a gente chama de metonímia. Na verdade, é o cedro do Líbano, tá bom? Então, as árvores do Líbano, tá? Não seriam suficientes para o fogo, não para alimentar o fogo para queimar. E os animais de lá não bastariam para um holocausto. Então, fogo e holocausto estão juntos aqui na análise retórica, tá? Por quê? Porque holocausto era aquela oferta em que você queimava o animal inteiro, né? Tudo era queimado para Deus, não sobrava nada para o churrasco do sacerdote. As outras ofertas, o sacerdote comia lá o seu churrasco, mas no holocausto não. Até porque a palavra, esse holos aí tem a ver com inteiro, tá? É uma oferta queimada inteira, tá bom? Então, as árvores do Líbano não seriam suficientes, porque naquela época, o lugar onde havia
maior quantidade de árvores e árvores mais belas e mais fortes era o Líbano. Por isso que você tem em vários momentos no Antigo Testamento a expressão o cedro do Líbano, tá? Que é para, quando isso vem no sentido denotativo, no sentido real, está se falando das melhores árvores da época que se pegava para construção, tá? Israel importava cedro do Líbano. E quando se fala, no caso aqui ou em outros momentos, que é sentido conotativo, figura de linguagem, é para falar disso, das coisas mais fortes, das coisas melhores, tá? Então, essa madeira melhor não seria suficiente para queimar, né, no holocausto, tá? E o verso 17, diante dele, todas as nações são como uma coisa que não é nada. E ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Já estava bom, né? Para a gente entender que Deus é maior do que todas as coisas. Se Deus é imenso a esse ponto, né? O que ele não pode realizar na minha vida e na sua vida? É muito bonito, isso me emociona bastante, a gente pensar nesse Deus que é tão grande, né? Tem até uma musiquinha, né, de criança na igreja, né? Esse Deus que é tão grande, né? Grande, tão grande, alto, bem alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Ai, ai. Mas ele cabe lá dentro, né? Do coração de quem pertence ao nosso Deus, né? Então ele é tão grande, tão alto, tão profundo, tão maior do que o mundo, né? Mas ele cabe lá dentro do meu coração e do teu coração. Então, isso é muito profundo. E isso é aquilo, né? Excede todo o entendimento. Eu já fiz 2 doutorados, posso fazer mais 20, mas eu nunca vou conseguir entender isso, porque isso está além do meu entendimento, está além do teu entendimento. Vamos lá. Vamos lá. Então, as coisas são nada, tá? Nada. Agora ele vai continuar. Verso 18 até o verso 20. Por que eu estou fazendo esses pedacinhos? Porque aqui na minha Bíblia, ele respeita a pontuação lá do original, né? Os pontos parágrafos, vamos dizer assim. Não é bem isso, tá? Porque isso aqui é poesia, mas seria mais ou menos isso, as estrofes, tá? Só que tem mais sentido de ponto parágrafo, não sei se você consegue entender, tá? São as estrofes. E aí, então a primeira estrofe foi o versículo 12 até o 14, a segunda agora do 15 ao 17, a terceira agora do 18 até o 20, tá? Em que ele diz assim: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Comparar, confrontar. Quem? Imagem, tá? Imagem aqui não é imagem, que eu tô vendo, você tá me vendo, não. Imagem aqui são as imagens de escultura, né? Os deuses nas esculturas, vai ficar claro agora daqui para baixo, tá? Verso 19. Quanto à imagem, né? Quanto a esse Deus que eu preciso construir para eu precisar ficar olhando, né? Como símbolo, né? Porque o grande desafio para o povo de Israel, o grande desafio desse povo na antiguidade era crer em um Deus que eles sabiam que existia, que falava com eles, mas que não tinha uma imagem.
Esse é o grande desafio da fé. Eu estou falando com um Deus a quem eu não vejo. É muito mais fácil, sei lá, eu fazer dessa garrafa de água aqui o meu Deus, eu olhar para ela e conversar com ela. Né? Isso é mais fácil para mim como ser humano, né? Do que não ter garrafa nenhuma. Mas ter a certeza de que existe um Deus que é imenso e que, além de ser, a despeito de ser imenso, ele me ouve, ele me vê, ele cuida de mim. Isso é um desafio, né? E aí ele diz, então, com que imagem vocês o podem confrontar? Verso 19 de Isaías 40. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Aí ele vem falando. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela, né, para ficar presa em algum lugar. O pobre, verso 20, que não tem dinheiro para mandar, né, fazer uma revestida de ouro, né, e nem com correntes de prata, o pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe uma madeira que não apodrece e procura um artífice, perito, para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Tá? O celular não balançou não, fui eu mesmo. Então, aquele que tem dinheiro busca o artífice para fazer uma imagem, né, de metal e revestida de ouro e coberta com correntes de prata. Presa com correntes de prata para ela ficar presa. O que não tem dinheiro para isso, busca um artífice para trabalhar na madeira, né, e equilibrar essa madeira para essa imagem não ficar dançando. Né? E aí ele coloca essa estrofe aqui no meio, tá? E aí eu já quero ir à frente para ganhar tempo, porque o versículo 18 está ligado ao versículo 25. O versículo 25, de novo, já é uma outra estrofe, parece ser um refrão dessa poesia, que provavelmente virou música. Então, Isaías 40, 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Então, versículo 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? E o 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo, a ninguém, né? Ele é maior do que tudo, porque todo o poema está falando disso, de um Deus que é maior do que tudo, tá? Próxima estrofe, que vai do versículo 21 até o versículo 24, porque lá no 25 vai ser o refrão sobre a comparação de Deus e outros deuses e as imagens, né? Então, 40, 21 do Isaías. Será que vocês não sabem? Isso aqui é pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que tem resposta, né? Mas que se faz só para chamar atenção. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Que legal, né? Então, as duas primeiras perguntas, análise retórica. Vocês não sabem? Vocês não ouviram? Tá? E a partir agora das próximas perguntas, das 3 agora de baixo, ele faz direitinho as repetições dos termos. Será que isso não lhes foi anunciado quando? Desde o princípio? Vocês não entenderam isso quando? Desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para o quê? Para os fundamentos da terra? Não é legal, gente? É muita memorização facilitada, né? Para isso ficar na memória mesmo. Isso me encanta pra caramba, tá? Então, princípio, fundação do mundo, fundamentos da terra. Você está percebendo que ele está voltando para o versículo 12 e 13?
Você percebeu isso? Ele está toda hora, tá, falando desse Deus criador, lá dos fundamentos da terra, lá do princípio, mas que é um Deus que continua sustentando, lembrando qual é o ambiente desse texto? O povo está no exílio. Então ele está voltando lá para o Gênesis para mostrar para esse povo que o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que está sustentando eles lá, tá? Por isso que o versículo 21 vai começar com: consola, consola meu povo, diz o Senhor. Fala ao coração, tá? Anuncia. Fala o quê? Fala isso, tá? Fala isso aqui, tá bom? É bonito pra caramba, né? Ai, ai. Verso 22, e eu gosto desse versículo pra caramba. Ele, tá? Queria que você fizesse esse exercício que eu fiz, tá bom? Eu peguei na poesia do Isaías 40, verso 12, até o verso 31, e eu circulei e pintei, tá? O quem, quando está se referindo a Deus, tá? Porque, por exemplo, o quem do versículo 18 e o quem do versículo 25 não estão se referindo a Deus, tá? Estão se referindo à imagem de escultura. Mas os outros quens que tem aqui estão se referindo a Deus. Então, por exemplo, no verso 12, no verso 13, no verso 26. Isso. Você tem a palavra quem, e aí eu marquei. O que mais que eu pintei? O ele, que também está se referindo a Deus, ao Senhor. No verso 14, na minha versão, tá? No verso 15, no verso 15 duas vezes, no verso 22, 22 vezes, no verso 23, no verso 26, duas vezes, no verso 29, uma vez, tá? E dele, no verso 17, tá bom? Se tem mais na tua versão, faça esse exercício, tá? Desse ele, desse dele, desse quem, que estão se referindo a Deus, para você ver como é que tem coisa a beça, tá? Todos esses exercícios fazem com que a gente amplie a nossa visão do texto bíblico, tá bom? Vamos lá, então. Verso 22, então, de Isaías 40. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra. A expressão aqui, esse Deus que, né, está sentado agora. Lembra do Shabat, do sábado? Ele criou tudo e depois ele descansou. E essa metáfora aqui, gente, essa imagem aqui é muito legal. Ele está assentado. Que pode ser, ele habita também, né? Sobre a cúpula da terra, ou a redondeza da terra, ou a órbita da terra, ou o horizonte da terra, tá? Essa palavrinha do hebraico dá margem a várias interpretações. Rug, eu estava lendo ali. Né? E aí, vou citar, eu já falei isso uma vez, né? A doutora Rosana Alves, né, que é neurocientista e tudo, quando ela fala, né, ela fala do haja luz, né? E aí, os cientistas descobriram, né, que o universo nasce a partir de um som. Aí ela diz: que som, gente? Haja luz! E houve luz. E aí, ali na Idade Média, a gente tem toda uma discussão sobre essa terra que é plana, sobre essa terra que é plana, sobre essa terra que é plana. Era só ler o Isaías 40, 22. Ele está assentado sobre a redondeza da terra, a cúpula da terra, a órbita da terra, tá? Já tinha esse conhecimento lá. Eles já olhavam para o horizonte, né? Mas eles já tinham esse conhecimento de cúpula, de redondeza, de órbita, tá?
É só ler a Bíblia, né? Pois é. E cujos moradores são como gafanhotos. Pequenininho, né? Essa imagem do gafanhoto lembra lá o livro de Números, lá, se eu não me engano, é o capítulo 14, né? Que eles se viram como gafanhotos, mas ali numa comparação ruim, né? Aqui Deus está falando da sua majestade, né? Deus está falando da sua majestade. Isso mesmo, minha memória tá boa. Lá no Isaías 14, tá? Desculpa, Números capítulo 14 lá, né? Números 13, né? Números 13, Números 14, tá? Por ali quando os espias vão para lá e aí voltam com o relato lá do gafanhoto, né? Isso aí. Vamos lá então. Bom, e aí ele continua dizendo, é ele. Então, versículo 22 tem 2 vezes a palavra ele. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Pensa nisso, Deus, desenrolando os céus como cortina. De novo, volta para o versículo 20, versículo 12 e 13. As águas, o céu medido a palmos. Tá vendo como é que ele está voltando? Então, ele estende os céus como cortina, desenrola como tenda para neles habitar. É ele que quem reduz. Ah, tem outro quem aqui que é ele também. A nada os príncipes e torna em nulidade, ou torna em coisa sem valor, torna em coisa que é nada, os juízes da terra. Por que está falando isso? Esses que pensam que têm autoridade, ele torna como nada. Então, talvez você tenha alguma coisa aí, né? Na justiça, alguma causa, alguma situação que você esteja esperando. Saiba que ele é maior do que qualquer juiz da terra. Ele é o juiz de todos, tá? Então, tranquiliza, porque o que vai acontecer pro teu bem, tá? Então, tá? Reis e príncipes e juízes da terra. Ele está acima de toda autoridade executiva e de toda autoridade judiciária, tá? Ele está acima disso. Bom, e no verso 24, você que assistiu a live passada, você vai perceber aqui uma ligação, tá? Olha o que diz no verso 24 desses príncipes e desses juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Lembra do Isaías 40, versículo 6, 7 e 8, quando diz lá que a erva seca, a flor do campo, ó, que até vocês falaram do dente de leão, pois é, que é o nome daquela plantinha que assopra e vai tudo. Lá diz isso. Isaías 40, versículo 6, 7 e 8. Versículo 7. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E aqui no versículo 24 diz, mal eles foram plantados, semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles. Tá vendo? Então ele está retomando, né, essa grandeza de Deus e essa pequenez do homem que pensa que é grande, né? Do ser humano que pensa que é grande. Verso 25, vamos lá que dá para fechar. A gente já falou, o verso 18 e o verso 25 estão ligados, né? É esse Deus perguntando a quem que vocês vão me comparar, né? Com o que vocês vão me comparar? Verso 26, então. Levantem os olhos para o alto e vejam o quê? Quem
criou essas coisas? Olha o Deus Criador. E aí, desculpa, quem é que criou essas coisas? Ele vai começar a dizer: aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Até então, ele falou de água, ele falou de céu, né? Ele foi falando aí, tá? Falou das nações, falou do pó da terra. E agora ele vem com as estrelas para completar o pensamento. Então, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, né? Os astrônomos, né, sabem os nomes das constelações das estrelas, mas ele sabe do nome de todas elas, né? Lembrando que eu não sei exatamente a conta, mas a cada milésima de segundo nasce uma estrela nova, tá bom? E ele sabe o nome delas todas. Ele vai batizando uma por uma. Muito legal, né? Assim como, né, a cada segundo nascem crianças, né, no mundo. Bom, vamos lá. Ele, então, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Grande em força, forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Nenhuma só estrela vem a faltar. Tá? Então, o Senhor foi falando através da boca do profeta Isaías toda a sua grandeza, toda a sua imensidão, que ele é um Deus criador de todas as coisas, né? Que não tem como compará-lo, né, com uma imagem de escultura. E tudo isso ele falou, como eu disse no início da live, em resposta ao versículo 27. É a resposta do versículo 27, que diz assim: por que então, Deus pergunta a esse povo, por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Né? Não vou falar de novo, porque eu já falei isso antes. Né? Quando a gente está se sentindo assim, né, vem a resposta de Deus nessa live para mim e para você. Verso 28, que está ligado com o verso 21. Então, o verso 28 de Isaías 40 está ligado certinho, costurado com o verso 21. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor... Gente, olha que bonito. No verso 21, ele começa dizendo, será que vocês não sabem? Será que não ouviram? E o verso 28, será que você não sabe? Será que não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Sabe o que ele está fazendo agora, nessa poesia? Um resumo de tudo que ele falou até então. O Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. E aonde ele falou da sabedoria de Deus? No início do poema que começou no versículo 12. No verso 14, ele vai falar dessa sabedoria. 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Com quem ele se aconselhou? Porque ele ensinou a vereda da justiça, ele ensinou a sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. E aí no verso 28, ele resume isso tudo e eu vou ler de novo, para poder fechar com 29, 30 e 31. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga?
A sabedoria dele é insondável. E agora, esse Deus, que é criador dos confins da terra, que é Deus, que é o Senhor, e como Senhor ele é o sustentador, né? Porque o Senhor aqui é lá o Deus que falou com Moisés, o eu sou, e que continua sendo, e que está com a gente o tempo todo. Ele vem com uma novidade agora. Esse Senhor, esse Criador, não se cansa, nem se fatiga. Verso 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Porque ele não se cansa, ele fortalece o cansado. E porque ele não se fatiga, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tá vendo? Tá vendo a análise retórica aí? Desculpe. Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam. Ele não se cansa, não se fatiga. E os moços de exaltos caem. Ele não cai. Ele sustenta a órbita da Terra. Ele não cai. Uau! Desculpa. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, que não se cansa, que não se fatiga, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor e que fortalece o cansado, os que esperam nesse Senhor, renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Como ele não se cansa, caminham e não se fatigam, como ele não se fatiga. Então, nessa manhã, além de beber água, não tenha medo, tenha paz, porque esse que é Criador, que é Senhor, que é sustentador, que segura a órbita da Terra, tem mais coisa. Ele não se cansa e ele não se fatiga. Por causa disso, quando eu me canso, ele fortalece. Quando eu me fatigo, ele multiplica as minhas forças. Para que eu, renovada, suba com asas como águia, corra e não me canse, caminhe e não me fatigue. Por quê? Porque eu entendi que ele é Criador, Senhor, sustentador, tá? E isso é que faz com que eu espere nele. E esperando nele, eu não me canso e nem me fatigo. Porque eu aprendi a esperar nele. Mas se isso acontecer, eu me cansar e eu me fatigar, ele renova as minhas forças. E ele multiplica as forças se eu estou sem vigor. Essa comparação aqui é maravilhosa. Aqueles que têm força natural, jovens e moços, esses podem se cansar naturalmente. É isso que ele está dizendo. Os jovens se cansam, né? Os moços caem de exaustos.
Mas aqueles que esperam no Senhor, sendo criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, se espera no Senhor, renova a sua força, porque essa renovação é sobrenatural. É sobrenatural. E o esperar também é, tá? Porque esperar, ter paciência é fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, longanimidade, pois é, domínio próprio. Então, paciência ou longanimidade é fruto do Espírito. É Ele que dá pra gente. E quanto mais experiências eu vou tendo com esse Deus, que é tudo isso e muito mais do que está aqui no Isaías capítulo 40, verso 12 até o verso 31, eu aprendo a esperar e quando o cansaço vem, Ele me renova. Porque Ele não se cansa. Ele não se fatiga. Ele multiplica minhas forças. Ele dá forças pra gente. Então, força nessa sexta-feira. Pra mim, pra você, tá? Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, né? Com esse sol. Olha para esse sol, foi Ele que criou. Vá assistir o pôr do sol hoje, aproveita que é sexta-feira, né? Se você mora em apartamento e da sua janela dá para assistir, se você mora perto em montanha e dá para assistir, se você mora na praia e dá para assistir, se você está confinado e não dá para assistir, né? Mas assista da tua janela, olha para o céu, ó, verso 26, levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. O mesmo que te dá força, o mesmo que te dá esperança. É Ele que faz todas essas coisas, tá bom? Vamos lá. Alguém tá colocando aí o Salmo 40? Pois é. Então, espera. Os que esperam no Senhor renovam as forças, porque as forças vêm dEle. Salmo 40, esperei. Lembra, eu já esperei. Ele já tirou do charco de lodo. Ele já firmou os passos. Ele já pôs os pés sobre uma rocha. Ele já colocou um cântico nos teus lábios, porque você já esperou. Salmo 27. Espera pelo Senhor. Confia nele. Espera, pois, pelo Senhor. Tá bom? Vamos embora. Vamos lá. Bom dia, então vamos dar bom dia para esse pessoal. Mileide, bom dia, Mileide. Cláudio Azevedo. Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia. Fátima Santos. Fátima, minha prima. Lindalva aí, metodista em Bariê. É Lindalva. Cláudio Monteiro. Vamos lá, Cláudio Azevedo e Cláudio Monteiro. Tem dois Cláudios aí. Josilene, bom dia. Fabiana Teles, bom dia, Daniele. Coisa linda de Deus, vamos embora. Patrícia, bom dia. Júlia Sheila, Rogério, irmã Jurema, Monique Araújo. Opa, cadê a Monique Caetano, gente? Vamos lá. Edivanda, bom dia, Antônio. Entrou atrasado, assiste o resto, assiste o início agora. Bom dia, Franci. Bom dia, Diógenes, a paz, Rosângela Marins, Marisa Gomes. Eliane Lidório, pessoal, apareceu aqui enquanto eu estava falando que hoje é aniversário da Eliane Lidório.
Parabéns, Deus te abençoe, minha flor, minha aluna. Vamos lá. Inalterável, insondável, incalculável, imensurável, imarcessível. É isso que Deus é. Eu tenho uma poesia com imarcessível. O que é uma coisa imarcessível? É algo que não murcha, tá? Que tá sempre bonito, né? Vamos lá. Aleluia, glória a Deus, estão dizendo aí. Obrigada, Diógenes. Diógenes falou uma coisa aí, né? Ai, ai, ai. Muito obrigada pela bênção. A bênção é Deus que dá a cada um de nós. Esse é o nosso Deus tremendo, pois é. E Deus está falando. Andréia Coutinho. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fernanda. Fernanda Costa, Gabriela, Caleb, bom dia. Vamos lá, já falei lá em cima. Que esse Deus criador e bondoso, que não se pode comparar a nenhuma obra das mãos dos homens, que não se cansa nem se fatiga, renove nossas forças em nome de Jesus. Isso mesmo. Vamos lá, 9h30 começa outra live, hein? Ana Paula, minha aluna, Ana Paula, minha amiga. Oh, que legal, Ana Paula, um beijo pra você. Alienai, bom dia. Monique Caetano. Bom dia, Monique. Rosana, Israel, Jéssica, Eliseu, Tiago, Grace e o Quis, esposa do Euquis. Bora lá, falei todo mundo. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Alienai, já falei. Vamos lá, Vera Lúcia, bom dia. Bom dia. O último que eu tenho aqui é Sueli Rangel e Monique. Então, nessa manhã, fica com esse Deus, fica com um beijo desse Deus e da Alessandra. Esse Deus que faz todas as coisas, esse Deus que é uma musiquinha, né? Não vou cantar, mas vou falar. Ele é grande, tão grande, alto, bem alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem pertence ao nosso Deus. Se você pertence a Deus, esse Deus que é imenso, que a gente estudou nessa manhã, está bem aí dentro do teu coração e está bem aí renovando as suas forças nessa manhã, tá bom? Ele não se cansa e não se fatiga. Beijo no coração, excelente fim de semana. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser. Beijo!